Olá, olá, boa noite a todos e todas. Tudo bem? Sejam todos e todas muito bem-vindos aqui nessa noite, nessa terceira sessão, né, do CMO noturno, tá? Então, eu gostaria de dar as boas-vindas a vocês, né? E o eixo temático da atividade de hoje é marketing, certo? Então, para quem não me conhece, não teve aula ainda comigo, eu sou a professora Raquel, que leciono, assim como a professora Mariana, componentes relacionadas a marketing, tá bom? Então, hoje, para começarmos, temos como convidada, no momento de protagonismo estudantil, a nossa querida ex-aluna Isa Paula, que é formada em administração aqui pelo CCT e que irá compartilhar com todos nós um pouco da experiência na UIME, que é uma consultoria de design e inovação. Isa, fica à vontade. Gente, eu falo alto, então eu nem preciso disso, mas tudo bem. Bom, prazer, boa noite. Como a Raquel já disse, Isa Paula é o nome diferentão, tá, gente? Minha mãe resolveu inovar, me dar um apelido ao invés de um nome. Então, Isa, tenho 25 anos, me formei aí em 2019. Eu estava procurando alguns rostinhos parecidos aí de quando eu estava no último ano, alguns que estavam na primeira, mas eu não encontrei. Mas faz um tempinho aí. E me formei em administração aqui. Bom, deixa eu pegar o ponteiro. Um segundo, gente. Bom, gente, eu adoro GIFs em apresentações, eu faço isso mesmo na empresa, tá? É característico. Bom, gente, vamos lá. A Mari me convidou, né? Me chamou no LinkedIn, falou: Isa, o que você acha de participar aí da semana da CMO e contar um pouquinho da sua carreira profissional pra gente, né? Falei, putz, Google, o que é carreira profissional, né? Vamos lá, me explica, né? Porque carreira, ok, como que cria uma carreira? Que momento que você tá numa carreira? E o Google me disse, então, né? Uma carreira engloba cargos e empresas em que você trabalhou, os conhecimentos que você acumulou e as competências e habilidades que você foi desenvolvendo para crescer profissionalmente. Falei, tá bom, Google. Essas foram as 3 empresas pelas quais eu passei aí nesse meio tempo. Posso dizer que isso é minha carreira? Não sei, porque quando ele me fala os conhecimentos que você acumulou e as competências que você foi desenvolvendo, eu não comecei a desenvolver essas competências só quando eu comecei a trabalhar. Essas competências eu fui criando conforme a minha vida de forma geral. Então, o que eu fiz para chegar até aí, né? Essa é a história que eu quero contar para vocês. Mas antes, só alguns alinhamentos, né? É a minha história, essa é a minha realidade, de acordo com privilégios que eu tive, com privilégios que eu deixei de ter. Então, a ideia aqui de compartilhar isso com vocês é realmente poder inspirar algumas pessoas, outras poderem se identificar com essa história de alguma forma, ou ter alguns insights legais dos aprendizados que eu tive que pode ser algo legal para vocês, tá? Bom, vamos lá. A minha história começou quando eu nasci, né, gente? Coloquei uma foto de um bebê babão, que sou eu, na verdade, mas nasci em 96, em Cascavel, no Paraná. Coloquei um contexto aí de filha de uma mãe solteira. Eu não conheço meu pai, então aquela tradicional família brasileira, só que não. E, bom, só para trazer uma ideia para vocês, a minha família morava toda na mesma rua. Toda assim, literalmente, era tipo a madrinha na esquina, a avó do lado, o tio do lado, o outro do lado. Então pensa na fofoca que não era essa rua, era todo mundo se metendo um na vida do outro. Então a primeira oportunidade que a minha mãe teve, ela fugiu, né? Foi embora e a gente se mudou para Campinas, aqui em São Paulo. Bom, foi quando a minha história começou a deslanchar um pouquinho mais. E por quê? Coloquei responsabilidades e competências aí, porque, bom, 2 pessoas que moravam no Paraná vieram para Campinas, minha mãe trabalhava o dia inteiro, eu acabava vivendo sozinha durante o dia. Então, eu tinha que ir para a escola de ônibus sozinha, com 7 anos de idade. Eu tive que criar muita autonomia por conta disso. Ir na padaria, conversar com o cara, comprar o pão, voltar para casa, contar o troco e tudo mais.
Então, aí eu já comecei a desenvolver muitas responsabilidades. Depois disso, né, pulei um pouquinho os anos aí. Estava eu no ensino médio, lá no primeiro, segundo, terceiro ano. Eu estudava numa escola pública, nessa época eu morava em Hortolândia, aqui do ladinho. E, cara, precisava buscar o que eu queria fazer. E o que eu queria fazer, né? Falei, puta, vou fazer o que eu gosto, né? Eu quero ser atriz. Vou fazer artes cênicas, vou fazer educação física, alguma coisa que eu gosto. Adoro as aulas de educação física aqui na escola, né? Falei, beleza. Fiz educação física, fui atrás de fazer educação física, mas infelizmente não, passei na faculdade pública. Eu não tinha um estudo, uma base muito legal e nunca fui muito autodidata, gente. Fazer o quê? Acontece, né? Pessoas. Enfim, não passei na faculdade pública. Então, o que eu tive que fazer, né? Bora procurar um trabalho. Alguma coisa eu tenho que fazer. E o que eu vou fazer, né? Onde eu vou trabalhar? Com o que eu vou trabalhar? Tive a sorte de minha mãe ser analista fiscal dentro da Capgemini, que é uma empresa aqui de Campinas também. Na verdade, ela é francesa, mas a empresa que eu ia trabalhar aqui em Campinas. Bom, minha mãe falou, tem uma vaga de júnior aqui, conversem com a minha filha aqui, ela está procurando alguma coisa, tananã, tananã. Gente, foi a pior entrevista que eu já fiz na minha vida. Eu saí de lá chorando aos prantos, porque foi uma bosta. Desculpa a boca, gente. Isso foi uma merda. Eles olhavam para minha cara, perguntavam, e aí, o que sua mãe contou daqui? Eu falei, eu acho que é legal. Legal trabalhar aqui, massa, é isso aí que eu sei. Era só o que eu sabia. Eu não sabia fazer uma entrevista. E, bom, calhou que, não sei se foi sorte, porque foi uma situação meio difícil, mas na segunda vez, uma menina da empresa se acidentou. Ela ia entrar para ser assistente administrativa. A assistente administrativa ali separava documentos, porque chegava muita coisa para a galera na empresa. Eles tinham 700 funcionários. Então, eu fui contratada para separar documentos. Fiquei super feliz, né? Eu ia estar trabalhando, ter meu salário, poder juntar meu dinheiro para fazer a faculdade. E, bom, ali dentro eu fui crescendo, né? Eu fui podendo ocupar espaço, eu fui me metendo nas coisas. E aí um aprendizado ali, né? Eu virei recepcionista bilíngue no momento. Aí eu trago a importância do inglês, porque era uma empresa multinacional. A gente recebia muito indiano. Indiano não é aquele inglês simples de entender também. Então, eu fui conquistando esse espaço, fui conseguindo ajudar na recepção, consegui virar recepcionista, fui ajudando no time como um todo, consegui virar analista ali do time. Mas, bom, nesse meio tempo, né, nessa etapa de 2014 a 2028, eu também tinha vontade de ir atrás da minha faculdade. Falei o quê? 2008? Desculpa. 2018. Bom, fui buscar uma faculdade, aquela mesma coisa. O que eu vou fazer, né? Mas aí eu já estava no meio de uma empresa. E aí eu tinha aquela curiosidade, porque eu queria saber de tudo. Eu não falava, eu quero isso aqui, eu gosto de fazer isso aqui. Eu gostava de fazer tudo. Queria ser útil, eu queria fazer tudo. Eu falei, poxa, vou fazer então, buscar alguma coisa que me engloba tudo, né? E foi aí que eu encontrei a administração. Mas salário mínimo não era uma coisa tão boa na época, nunca é, né? Nem hoje. Mas ainda assim eu não conseguia pagar a faculdade 100%, né? Então, bom, consegui uma bolsa aqui no Mackenzie de 50%, consegui pagar a faculdade e ajudar um pouco em casa também. E aí, beleza, desafio cumprido aí, né? E agora vamos para o próximo, trabalhar 8 horas por dia e estudar. Na época, gente, vocês são sortudos hoje, eu fui sortuda também, porque mudou no meio do caminho, mas a gente começava às 6h30 e saía 11h10. E não tinha intervalo, eram 5 minutos só para troca de salas. Então, assim, o Hélio estava aqui de manhã, eu zoei ele, porque eu comia goiaba na sala, ele ficava puto, porque empechava o cheiro de goiaba na sala, mas era o que a gente podia fazer. Eu chegava do trabalho, eu tinha que comer. Eu abri uma tapioca de frango, comia na sala e boa sorte, né? Eu não ia passar fome. E, bom, trazendo os aprendizados aqui para poder compartilhar com vocês também. Cara, nesse momento, assim, em toda essa trajetória de 4 anos e pouquinho que eu passei na Capgemini, acho que a comunicação, a gestão de conflitos foi muito importante, porque, assim, eu era uma garota de 17 anos, que não sabia nem fazer entrevista, não sabia trabalhar, estava aprendendo tudo, só tinha as minhas características pessoais ali, que eu fui adquirindo com a vida, mas
numa empresa, você não é como seus amigos, né? Você escolhe quem vai estar junto com você. Então, você aprender a lidar com pessoas diferentes foi algo muito importante para mim. Então, você vai lidar com pessoas que não pensam como você, que não vivem como você e tudo mais. Então, esse é um grande desafio, um grande aprendizado. Bom, a dinâmica de uma multinacional também é muito importante, né? Ainda como eu comentei para vocês do inglês, a cultura, conhecer culturas diferentes e tudo mais é muito legal. E, novamente, faculdade de trabalho, né, gente? Depois disso, eu falei, poxa, não sei se eu quero mais trabalhar aqui, né? Eu acho que eu preciso de novas possibilidades, eu tinha muita vontade, eu tinha um amigo que falava muito do processo de trainee, eu falava, cara, nossa, plano de carreira, né? Você trainee, assistente, crescer, daqui a pouco eu viro sócio de uma empresa, blá, 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 toda feliz. Falei, vou procurar, né? Mas o que eu vou procurar? E esse meu amigo entrou no processo de trainee em Big Four, de auditoria. Eu falei, vou também, né? Vamos descobrir. Então, eu me matriculei, me candidatei em vários processos de trainee, na Grant Thornton, na PwC, na Deloitte, tudo em auditoria contábil. Eu era boa em contábil na aula do Lemos, era ele que dava aula na época? Não, tirei vários 4. Mas, vamos tentar, vai que eu melhoro. Bom, a ideia era nunca desistir, porque fiz o processo da GT, não passei. Fiz o processo da Deloitte no outro ano, também não passei, porque eu estava no começo do semestre, eles achavam que não fazia sentido. Começo da faculdade, né, nos primeiros anos. E aí, no outro ano, tentei de novo, fui para a PwC, tentei Deloitte também, passei nas duas. E aí eu falei, cara, agora é a hora, e eu acho que o principal aprendizado aqui foi não desistir. Realmente, tipo, eu tentei, era isso que eu queria, eu fui atrás até eu conseguir. Mas nesse meio tempo, cara, era muito difícil, porque eu ficava puta, eu falava, eu sou uma bosta, não sirvo em lugar nenhum. Então, e na hora é esse sentimento que você tem, né, quando você é recusado em alguma coisa. E, bom, na Price, o que eu tive de aprendizado, né, gente? Empresas e times diferentes, acho que foi o maior aprendizado de todo. Porque apesar de ter lidado com conflitos nos outros lugares, eram sempre as mesmas pessoas. Então, eu já sabia que X pessoa era de um jeito, X, Y do outro e tudo mais. Na Price, eu ia para empresas diferentes. Então, eu trabalhei bastante com DHL e Vilares. Então, eu ia muito para essas empresas. Mas os times, cada time que ia para uma empresa diferente, era um time diferente também. Então, eu não acostumava com aquela pessoa, com aquele time. Então, cada hora você tinha que lidar com pessoas diferentes. E em situações muito difíceis. E eu falo que, se vocês puderem, por mais que não queiram seguir isso, mas uma experiência assim de trainee em Big Four, principalmente, é algo que te cria uma casca sensacional para você aguentar muita coisa depois. Então, lidar com hierarquia, com líderes de empresas, a viagem a trabalho mais estudo foi algo surreal também, porque tinha que ir para X empresa, que era lá no Cafundó de Judas, vim correndo para a faculdade, comer tapioca na sala, comer goiaba, levar bronca, e é isso. E ir para casa dormir, acordar, fazer tudo de novo. Foi bem difícil, mas foram 4 anos que passaram, tá, gente? Hoje eu consigo descansar à noite. Bom, diante disso, na verdade, logo que eu entrei na Price, eu comecei e eu entendi porque eu tirava 4. Eu realmente não gostava de contabilidade. Eu falei, poxa, eu não me encontrei aqui. Eu falava muito isso para o sócio. Falava, cara, não estou gostando, não está dando certo. E eu acho que isso é outro aprendizado, a transparência. Eu sempre fui transparente com ele. Eu falo, eu acho que não dá certo, não está dando. Ele falava, não, Isa, a galera se desespera no começo, mas vai dar tudo certo. Passou 1 ano. Não é isso. Não, Isa, vamos lá, você está fazendo as coisas bem, vamos lá, vai dar tudo certo. Passou 2 anos, eu falei, mano, não dá, não é isso que eu quero. Não adianta, eu não me encontrei nessa área, né? E ele falou, tá bom, eu vou te suportar com a decisão que você tomar. E aí eu fui procurando, e foi quando a WIME apareceu ali na minha vida, né? Eu fiz um curso de Design Thinking lá com eles, e conheci um pouco da empresa, eles se vestiam de uma forma legal, eu tinha que estar sempre de roupa social na Price, eu sempre gostei de me vestir assim. Falava, meu, não é possível que eu preciso estar com uma roupa X para poder trabalhar.
olha essa empresa falando que eu posso trabalhar do jeito que eu quiser, né, e tudo mais. Eu fiquei apaixonada. E eu queria, porque queria trabalhar lá. Quem estava perto de mim na época sabia, a Lud lembra. Eu stalkeei a empresa, gente, eu segui eles, eu ia, fazia todos os cursos, conversava com todo mundo, seguia todo mundo no LinkedIn, no Instagram. Acho que eles até se assustaram no momento. Mas, no fim, deu tudo certo, consegui entrar na UIME. Isso eu já estava formada. E, assim, na UIME, eu entrei, na verdade, para uma área que foi a área que eu trabalhei na Capgemini, mas não era o que eu queria. Mas eu falei, poxa, se eu gosto da empresa, eu vou estar lá, fazer parte da empresa e depois eu vou me descobrindo ali dentro. E, bom, eu era muito apaixonada por lá, então em alguns momentos eu quebrei um pouco a cara, né? Porque se você vai com uma expectativa surreal, você quebra a cara. Eu trabalhei em 2 empresas multinacionais, com processos totalmente desenhados, times todos nichados, bonitinho. E eu entrei numa empresa pequena de 45, 50 funcionários. Não é o mesmo, não tem os processos detalhados, tudo bonitinho, como tem numa empresa multinacional. Então, eu assustei. Na hora eu assustei, eu falava para eles, está tudo errado, meu Deus do céu. Auditora contábil vendo as coisas erradas, eu me assustava. E, bom, depois eu fui acostumando com isso, eu fui entendendo muitas coisas e me descobri ali dentro do RH. E daí depois fui migrando um pouco para marketing, me encontrei ali também. E eu acho que o que mais gosto, trazendo aqui os aprendizados, é a liberdade e a autonomia que eu tenho para criar lá. Eu acho que eu me encontrei mais por conta disso. Tá, cara, não gosto tanto daqui, eu gosto um pouco daqui, mas gosto um pouco daqui. Tá bom, vamos criar algo com os 2 juntos. E você trabalha com as 2 áreas, não tem problema. Você ajuda como um todo. E aí era aquele negócio. Ah, eu queria fazer administração, por quê? Para conhecer a organização como um todo. Então, aqui, como uma startup pequena, eu consigo participar da organização como um todo. Então, hoje, eu estou trabalhando numa... Na verdade, a gente está criando um novo modelo de negócios ali dentro, apartado, e eu estou junto com a CEO e com a CMO, trabalhando com elas. Então, assim, a hierarquia que eu tinha na outra empresa, muito detalhadinha, que eu tinha que passar, step por step, assim, para chegar na pessoa, hoje eu estou do lado das 2 sócias da empresa trabalhando com elas. Não sou uma terceira sócia, eu sou uma mera analista ali, mas eu estou junto com elas, elas me dão esse espaço para trabalhar junto com elas, e eu acho que isso foi algo muito legal e de muito aprendizado para mim. E, bom, a cultura remota também foi algo muito legal. A gente trabalha totalmente online, então eu trabalho em casa, posso trabalhar da praia, posso trabalhar em qualquer lugar do mundo, tendo meu computador, né, com internet. Mas é muito legal porque a gente pode trabalhar com pessoas do Brasil inteiro, do mundo inteiro. E a gente tem pessoas, tem uma pessoa só fora do Brasil, tá, gente? Mas tem pessoas de Brasília, tem pessoas de Belém do Pará, tem pessoas do Rio Grande do Sul. E, cara, o Brasil são vários paizinhos dentro de um país, né? Então, a cultura é algo muito legal dentro da empresa. A gente pega coisas muito diferentes e descobre várias formas de falar a mesma palavra. E aqui eu acho que eu deixei por último e que eu quero frisar mais, gente, o recrutamento. Aquele que foi meu maior pesadelo, eu tento não transformar no pesadelo para outras pessoas. Eu estou ajudando no recrutamento para essa vertente nova aí da empresa. Não é algo que eu vou fazer sempre, porque prefiro estar numa parte um pouco mais estratégica, mas se eu posso dar dicas de recrutamento aqui para vocês, que é o que eu tenho vivido, que eu tenho ajudado pessoas, cara, transparência. Sejam sinceros, tá? Lógico, estudem um pouco da empresa, não cheguem lá e falem que sua mãe gosta da empresa, de trabalhar lá, mas estudem um pouco sobre a empresa e saibam sobre vocês. Até tenho aqui um pouco o que eu fiz para chegar até aqui, né? Eu busquei, eu conversei, eu chorei muito, eu fiz muita sessão de terapia e teve muito autoconhecimento. Então, apesar de ser aquela bagunça toda, de já fui babá, já fui garçonete, trabalhei com facilities, depois fiz biotecnologia nesse meio, num curso técnico, exatamente uma bagunça. Depois fui para administração, trabalhei com contábeis e hoje estou na RH e no marketing. Foi uma grande bagunça. Mas o que eu posso trazer de aprendizado é que eu descobri muita coisa que eu não quero ser também. Mas eu estou no caminho para descobrir o que eu quero.
E eu não preciso querer sempre a mesma coisa. Eu posso mudar. Então, entender, aceitar os nossos momentos é muito importante. E nunca ficar estagnado, nunca ficar parado também é muito importante. Então, eu trouxe aqui, eu não queria terminar com uma palestra motivacional de verdade, mas eu gosto muito desse texto. Eu acho que vocês já devem ter visto, eu fui buscar em 2014 no meu Facebook, que eu tinha postado. Então, mas eu achei ele maravilhoso. Então, Nova York está a 3 horas à frente da Califórnia, mas isso não torna a Califórnia lenta. Alguém se formou aos 22 anos, mas alguém esperou 5 anos antes de conseguir um bom trabalho. Alguém se tornou CEO aos 25 e morreu aos 50, enquanto o outro se tornou CEO aos 50 e viveu até os 90. Alguém ainda está solteiro, enquanto outra pessoa se casou. Todo mundo nesse mundo, todo mundo trabalha com base no seu fuso horário. As pessoas ao seu redor podem parecer estar à sua frente, alguns podem parecer estar atrás de vocês, mas todo mundo está correndo a sua própria corrida, no seu próprio tempo. Então, eles estão no fuso deles e você está no seu fuso. Então, relaxe, você não está adiantado e você não está atrasado, você está no momento certo. E eu acho que isso trouxe muito para mim, do momento certo. Eu não passei várias vezes em processo, mas depois passei e tive vários aprendizados. Não deu certo ali para mim? Beleza, vamos buscar o que dá certo, então. E eu ainda estou nessa descoberta, porque enquanto a gente viver, a gente vai estar nessa descoberta, né? Então é isso que eu queria trazer para vocês, gente. Muito obrigada. Eu trouxe o Olaf de novo, que eu adoro ele. E se vocês quiserem conversar, falar sobre alguma desses processos de forma geral, tem meu LinkedIn aí, mas meu nome, Isa Paula, não é um nome muito fácil de encontrar. Então, qualquer lugar, qualquer rede que vocês procurarem esse nome, vocês vão me encontrar. Obrigado.
Muito bem, Isa, muito obrigada. Acho que é muito importante esse compartilhamento de experiência, e a UIMI é uma empresa realmente inovadora, então que todo mundo conheça esse modelo de negócio. E agora, dando sequência ao nosso encontro dessa noite, estamos aqui com o Ivan Furuya, que é Head de Sales Marketing na Drive e que vai falar sobre desafios e cases do marketing B2B pós-pandemia, né? O Ivan, ele é um experiente gestor de vendas e marketing de produtos, com histórico sólido de trabalho na indústria de reposição industrial e automotiva no Brasil e América Latina. Ele é formado em administração de empresas, já trabalhou em grandes empresas do mercado automobilístico, como Goodyear, Continental, Rabazit, SKF e a Drive Incorporated. Então, fique à vontade, a palavra é sua. Alô, boa noite. Obrigado pela introdução. Primeiramente, queria dizer que é um prazer estar aqui com vocês, poder compartilhar um pouquinho do B2B, né? Estava conversando com a Mariana hoje. Eu acho que no dia a dia de vocês veem muito B2C, mas quem for arrumar emprego na indústria vai trabalhar muito com B2B. Então, eu vou explicar um pouquinho do que é a minha empresa, como a gente atua, falar de marketing, né? Como a gente atua com marketing, todos os elos da cadeia. E eu acho que no final vai ter perguntas, vai ficar só para o final, né? Então, tá bom. Então, eu queria começar apresentando, falando um pouquinho sobre mim. Não sei, dá para todo mundo ver? Então, tá bom, eu sou casado, tenho um filho, 45 anos. Meu hobby é vinhos. Acho que, não sei se a maioria aqui gosta também. Acho que vocês são mais de cerveja, tequila, né? Mas o meu é vinho. Corote, esse deve ser. Eu tenho mais de 20 anos de experiência no segmento de aftermarket automotivo. O que é o aftermarket automotivo? A indústria automobilística ela tem duas divisões na área comercial. Uma que fornece direto à montadora, como Volkswagen, Ford, GM, Scania. E o outro que é o mercado de reposição, que é o que atende os varejos de autopeças que vocês veem aí pela rua, né? Trabalhei 18 anos na Goodyear, que depois foi adquirido pela Continental Pneus. Ainda participei de todo o processo de fusão. Vivi 3 anos na Europa, na Abazit. Aí era uma empresa fora do segmento automotivo, mas era algo que eu queria muito, que era ter uma posição global e ter a experiência de trabalhar fora, né? Então, juntei o útil ao agradável e consegui as duas posições e ficamos 3 anos na Suíça, né? Trabalhamos. Era um país que eu nem esperava conhecer, porque é tão caro que eu falei assim, não dá nem para ir visitar. Aí acabamos morando lá por 3 anos. Depois disso, quando eu voltei, trabalhei 1 ano na SKF. Para quem está mais ligado aí ao mundo automobilístico, sabe que é uma empresa de rolamentos, né, automotivos. E agora eu estou há 2 anos e meio na Tenneco Drive, que é a empresa que eu estou hoje. Eu estou à frente das áreas de vendas, marketing, comunicação, produtos e pricing, todo o back-office, que é a parte que faz a administração comercial, gestão de pedidos e tudo mais. O BI também está sobre a minha gestão. A parte de treinamentos e o atendimento ao cliente, né? É bom que minha esposa está aqui, porque ela vê o quanto eu trabalho, né? Deixa eu falar um pouquinho sobre quem é a Tenneco, né? A Tenneco é uma empresa que hoje tem 71 mil funcionários, são 38 centros de desenvolvimento, 196 fábricas ao redor do mundo e 29 centros de distribuição especificamente para o mercado de aftermarket, que é onde eu atuo. Aqui é um mapa de como todos esses sites estão distribuídos no mundo, né? Então, hoje nós temos aqui cerca de 29 mil funcionários nas Américas, 27 mil no EMEA, que é East Asia, aliás, Europa e África, e 14.500 na Ásia-Pacífico, né? A parte do Japão e China. Esses aqui são os principais clientes da nossa empresa no segmento de montadoras, né?
Então, hoje a gente fornece para GM, Ford, Mercedes, BMW, todas essas aí, uma infinidade de montadoras. E explicar um pouquinho do que é a Drive, né? Na verdade, o guarda-chuva, a holding, é a Tenneco. A Drive é um braço dessa holding, que detém as marcas de Monroe e Monroe Axios, que são as marcas que eu cuido aqui no Brasil. É o segmento de amortecedores e peças de suspensão automotiva, né? Graças a Deus, as ruas de São Paulo e do Brasil são péssimas, né? Então, a gente vende peça pra caramba. Então, eu dou graças a Deus, né? Em 2019, nós adquirimos uma empresa chamada Federal Mogul. E junto com essa empresa vieram mais de 30 marcas para o nosso portfólio. São marcas dentro do segmento automotivo muito tradicionais. Existem marcas aqui com mais de 100 anos de história, né? Talvez a marca mais famosa que a gente tenha seja a Champion, que é essa marca aqui. Quem de vocês já viu essa marca, pelo menos uma vez na vida? Ninguém, né? Passei mal vergonha aqui agora. Mas eu vou te mostrar que ela aparece bastante. Então, olha só, o Brad Pitt usou uma camiseta da Champion, né? No filme Ford versus Ferrari, essa marca aparecia também aqui. É que não dá muito para ver, mas ela está aqui. E nesse filme Rush, No Limite da Emoção, a marca também aparecia nas roupas, porque ela sempre esteve muito ligada à competição automotiva, esportiva, né? E aí eu vou passar um vídeo bem rapidinho, porque senão todo mundo vai dormir, para falar quem é a Drive, tá? The future is a big place. It will have roads, it will have vehicles, it will have roads and vehicles yet to be envisioned. It will have unimagined challenges that require unprecedented imagination. It will demand an entirely new definition of ride performance. And we can't wait. We are a $6 billion startup company with a collective of storied brands that have stood the test of time. We are dedicated to exponential innovation and exciting new ventures. We are unlimited potential with a deep pool of the world's best talent, driving breakthroughs that enable people to get the most out of every vehicle, every ride, every race, and every journey. We go to work every day to earn the trust and respect of the world's most discerning OEMs and the world's most demanding aftermarket customers and installers, delivering the advancements that will drive the future of ride performance, striving to make every ride on every road and every track safer, a bit more sustainable, and much more exhilarating. We are over a century of proven leadership, driven by an insatiable appetite to go further faster. We are creators and problem solvers, innovators and collaborators who will turn what if into what is. We are Drive. Como a Drive apareceu ou surgiu depois da fusão da Tenneco com a Federal Mogul, é por isso que no vídeo ele diz que é uma startup que começou com um faturamento de 6 bilhões de dólares, porque ela já agregou várias marcas debaixo do seu portfólio, né? E esses são os produtos que a gente comercializa aqui no Brasil. Então, é a parte de amortecedores para veículos e a parte de componentes de suspensão, tá? A gente tem uma infinidade de amortecedores aqui que funcionam para carros, implementos agrícolas, caminhões, segmento fora de estrada, segmento esportivo, de competição, enfim. Aqui é só uma definição do que é suspensão, mas no final das contas, o objetivo geral da suspensão é manter os pneus no solo, tá? Quanto menos, por causa das trepidações, ela conseguir manter o pneu no solo, é para isso que ela foi feita. E aqui um exemplo de como que atua, né? Os amortecedores, aqui são os componentes de suspensão, e hoje a gente tem nos veículos mais modernos isso. Você vê que são todos independentes, né? Por isso que você tem um conforto maior no seu veículo. Antigamente, ela era dependente, então você tinha aqui uma barra, quando você levantava aqui, o carro inteiro levantava.
Agora, por ser independente, você consegue uma estabilidade melhor e um conforto maior no teu veículo. E aí, hoje a gente tem aqui a suspensão passiva, e o futuro dela é a gente ter a suspensão ativa, que são as mesmas utilizadas nos carros de Fórmula 1. Qual que é a evolução disso? E o que a gente já tem hoje em alguns veículos Volvo, Mercedes, Audi, por exemplo. Esse carro aqui ele vai ter vários sensores ao redor do veículo que vão identificar o terreno que ele está andando. E ele vai ajustar a suspensão de acordo com o terreno que ele está andando. A evolução ainda disso, todos esses sensores vão estar interligados ao GPS do seu carro. Então, quando você traçar sua rota e os sensores lá descobrirem que você vai fazer uma curva à direita, ele já vai preparar toda a suspensão para essa curva à direita, né? Isso já existe, mas só equipam carros como o McLaren, por exemplo. E a nossa empresa hoje está dividida em 4 grandes subdivisões, que é a divisão de Motor Parts, a qual a gente faz parte aqui com a linha de amortecedores, a linha de Performance Solutions, onde é toda a parte tecnológica da empresa, com os amortecedores eletrônicos, amortecedores de suspensão de competição, a parte de Clean Air, então toda a parte de exaustão lá, do escapamento, do catalisador, né? E a parte de Powertrain, que são componentes de motor. Essa parte a gente não comercializa no Brasil, mas a empresa é muito forte lá fora, né? Aí eu queria falar aqui agora, então, um pouquinho do meu mundo, né? De todo o ecossistema que eu vivo hoje. Aqui está um pouquinho ruim, mas aqui a gente tem a indústria, aqui o distribuidor, tá? Nós, como indústria, a gente não vende direto para a rede de varejos que existem na rua. Então, o autopeças lá da esquina da tua casa nunca vai comprar direto da gente. Esse abastecimento é feito através da nossa rede de distribuidores, ok? Aí o distribuidor ele vai atender os varejos de autopeças que tem lá na rua, as frotas de ônibus e caminhões, e o e-commerce também, que está se tornando uma parte importante do nosso negócio hoje, né? E aí aqui do e-commerce a gente ainda tem 2 subdivisões, que é os marketplaces, como o Mercado Livre, por exemplo, e os e-commerces dos nossos distribuidores. Eles já viram e já identificaram a importância de vender pela internet, principalmente no período da pandemia, e aí é o que vocês ouvem falar, que o Brasil deu um salto de 4, 5 anos. É justamente isso. Quando ninguém podia ir às ruas, todo mundo comprava via internet. Então, por isso que a parte de e-commerce, principalmente, evoluiu muito nesses últimos 2 anos, né? E aí, o varejo aqui vai distribuir as peças para os centros automotivos ou teu mecânico de confiança, né? Que vai instalar a peça no nosso consumidor final, que é o dono do carro, né? Quais foram as mudanças que a gente identificou durante esse período da pandemia? Com o advento do e-commerce, hoje muito dono de carro compra a sua peça, né? Então, hoje tem uma estatística de que 50% das vendas de peças automotivas no Mercado Livre são feitas para o dono do veículo, né? E aí eu tenho um desafio. Qual que é o desafio? Toda a minha comunicação antes, e o meu marketing, os meus esforços para vender, eram feitos aqui, ó, no distribuidor, no varejo de autopeças, que eu tenho o balconista aqui, por exemplo, que é um grande influenciador na compra da peça, e o mecânico, né? Eram eles que decidiam qual peça ia ser instalada no veículo. Agora, hoje não. Hoje o dono do carro também decide. Então, a gente teve que mudar um pouco a nossa comunicação, não deixar de lado esse povo, mas começar a atuar aqui nele também. O meu maior concorrente hoje é a Cofap, né? Não sei se vocês conhecem. Aquele cachorrinho é super famoso e eu tenho um ódio dele que vocês não fazem ideia, né? Mas ele é um cara, e é o meu principal concorrente, que fez esse trabalho na ponta, no dono do carro, muito bem por muitos anos. Então, meu desafio é maior ainda, né? Eu tenho que concorrer com um cara que é super conhecido num segmento que não é tão conhecido, que é o setor de autopeças, né? É difícil. E aí eu vou mostrar as iniciativas que a gente está trabalhando para tentar reverter esse quadro. Aí eu vou falar um pouquinho sobre cada parte dessa cadeia, né? Então, aqui o distribuidor, hoje nós temos cerca de 120 distribuidores espalhados pelo Brasil.
Esses 120 distribuidores representam mais de 730 pontos de venda, né, ao redor do Brasil. São eles que fazem a venda para o varejo ou para a loja de autopeças. Essas vendas são feitas normalmente por televendas, né, são mais passivas do que ativas. E eles são os responsáveis pela distribuição dos nossos produtos pelo Brasil. Então, ele é o responsável em ter estoque para atender autopeças. Ele consegue essa capilaridade para ir lá na ponta e estar em cada esquina vendendo o nosso produto. Eu, como indústria, poderia fazer isso, mas o custo seria muito elevado. Então, a gente tem a nossa rede para fazer isso para nós. E cada um atua mais ou menos com 80 a 100 fornecedores diferentes, né? E aqui eu tenho um outro desafio. O vendedor do meu distribuidor, ele tem 80 fornecedores diferentes, atuando com um portfólio talvez de mais de 4.000 peças. Eu preciso fazer ele de alguma forma chamar atenção, preciso chamar a atenção dele de alguma forma para o meu produto, né? E aí a gente atua com campanhas de vendas para esses televendas, para que eu chame a atenção para o meu produto, falo assim, ó, se você vender meu produto lá, cada produto que você vender, cada amortecedor que você vender, eu te dou R$1. Aí o cara, opa, né? Então se torna interessante ele vender, ele vai vender o meu, vai deixar o resto de lado. Só que o problema é que todo mundo faz isso, né? Então é uma guerra. Hoje isso aqui virou uma guerra dentro do distribuidor. Você chega lá às vezes, tem um painel assim com 20 campanhas de vendas, né? O que é ruim, né? Uma vez eu estava lendo uma revista dentro do avião que dizia que um hospital estava fazendo uma campanha para o médico lavar melhor as mãos para evitar a infecção hospitalar, né? Eu falei assim, pô, mas precisa disso? É obrigação do médico fazer isso, né? Ele tem que ter uma higiene boa das mãos. Só que teve que fazer. Quando eu trago isso para o meu mundo, eu falo assim, pô, eu tenho que dar mais dinheiro para o vendedor vender? Mas tenho, porque eu estou concorrendo com outras 80 fábricas lá dentro, né? Então a gente tem que ter um tanto de dinheiro lá da nossa verba de marketing para poder fazer essas campanhas de vendas, né? O varejo é a loja de autopeças. Ele faz o atendimento e a venda no balcão. Então, tá vendo aqui, ó? Esse é o balconista vendendo a peça para o mecânico, na maioria das vezes, né? Ele faz a venda para os mecânicos e para os donos de veículos, né? Mais para mecânicos do que donos de veículos. Ele tem uma grande influência sobre a venda. Então, se ele tiver 3 marcas de amortecedor, esse cara aqui pode influenciar o cara a levar Monruy, né? Fala assim, não, leva esse aqui porque ele é original na Ford, original na General Motors. Então, ele influencia, né? Então, eu tenho que ter ele perto de mim também. E ele possui conhecimento técnico, né? Então, a gente, como indústria, investe muito em treinamento para esse cara aqui, porque ele acaba ajudando o mecânico na instalação. Eu posso dizer para vocês que hoje, do que retorna em garantia de peças com problemas para a fábrica, mais de 90% é por problema de aplicação, porque o mecânico aplicou errado, e não por problema efetivo de fabricação da peça. Se eu invisto mais em treinamento para esse pessoal, eu diminuo esse retorno de garantias. Então, por isso que é muito importante. Em 2019, nós treinamos 22.000 pessoas ao redor do Brasil. Aí veio a pandemia, a gente deu uma brecada, estamos retomando agora, né? Mas é um ponto muito importante para nós. E aí tem o e-commerce, né? Então, a gente tem aí os marketplaces. Por incrível que pareça, você consegue comprar um amortecedor no Magalu, na Americanas, nas Casas Bahia, no Shoptime, né? Hoje todo mundo vende tudo, né? Os principais aqui do nosso segmento é o Canal da Peça, que é especializado em peças automotivas, né? E a gente tem aqui 3 exemplos de e-commerce dos nossos distribuidores, que desenvolveram a sua própria plataforma e fazem a comercialização dos produtos que eles fornecem na loja física, no virtual também, que é a Hipervarejo, que é a maior delas, a Mister Auto e a AutoSpeed. E a gente tem aí, como principal, né, no e-commerce, o Mercado Livre. Hoje é o cara que mais vende autopeças na internet, né? E a gente está lá. Então, a gente criou 2 páginas oficiais, né, da Monruy e da Axios, para amortecedores e para componentes de suspensão. E o que é o legal da loja oficial? É que quando ele colocar lá amortecedores Monruy na barrinha de procura, ele vai direcionar diretamente para a minha página. E aí quem tiver como parceiro lá vai acabar vendendo, né? Então aqui está uma imagem da nossa página oficial dentro do Mercado Livre.
Hoje, a parte de autopartes é a maior categoria dentro do Mercado Livre, isoladamente, né? Ela tem um crescimento exponencial. Em 2021, ela vendeu 3 vezes mais do que vendeu em 2018. Isso também é muito acelerado por causa da pandemia, né? São 138 milhões de visitas com intenção de compras por mês, só no segmento de autopartes, né? E mais de 6.100 buscas por minuto. Então, é um negócio assim que a gente, às vezes, não consegue nem imaginar, né? Agora, aqui, falando um pouquinho do centro automotivo, é o mecânico, né? É o cara que aplica a nossa peça. Então, ele também tem um grande poder de persuasão, né? Quem aqui não tem um mecânico de confiança, né? E pelo fato da gente ter pouco conhecimento em mecânica, a gente acaba acreditando no que ele fala, né? Hoje no Brasil existe uma estatística onde existem 74 mil oficinas mecânicas no Brasil, né? E aqui um pouco do treinamento técnico que eu comentei com vocês que a gente fez em 2019, alcançando mais de 22 mil pessoas no Brasil. Nós temos um programa também, né, chamado Monroe Club. Como eu disse, antes o foco da nossa comunicação e do nosso marketing estava no balconista lá da autopeças e no mecânico, que é o cara que aplica a nossa peça. Então, nós criamos como se fosse um programa de fidelidade. Então, para cada peça comprada, ele cadastra a nota fiscal, ele junta pontos e depois ele pode trocar os prêmios no site da Via Varejo, né, que são as Casas Bahia, o Extra e todos os outros. Mas o motivo principal da gente ter criado esse clube é capacitar a oficina mecânica. Então, eu disse para vocês que hoje mais de 90% do que volta de garantia é por problema de aplicação, por erro de aplicação. Instalou a peça errada, deu problema, mandou para a fábrica, né? Então, para reduzir isso, a gente criou isso aqui para capacitar tecnicamente essas oficinas mecânicas, mas, adicionalmente, para quem é componente do nosso clube, a gente também dá curso de gestão para o dono da oficina e curso de negociação de vendas, para que ele também consiga ter o poder de persuasão e explicar melhor, né, numa venda com o cliente final dele. Então, está aqui um pouquinho do que eu falei, né? A gente tem treinamentos especializados técnicos em gestão, em vendas, em atendimento. A gente criou também algumas parcerias para que o programa seja atrativo. Então, hoje a gente tem parceria com o PicPay, com a IBN, que é uma universidade aqui da região de Campinas, americana. A Oficina Amiga da Mulher é um projeto muito legal que eles certificam oficinas que estão habilitadas a atenderem mulheres, né? Então, hoje a gente já tem oficina mecânica que atende só mulher, e gerida por mulher, o que é muito legal também. E equipamentos para as oficinas também, né? A ideia disso tudo é que lá no futuro a gente consiga trazer outras fábricas e ter aqui dentro, como parceiros, tudo aquilo que o mecânico usa no seu dia a dia, né? E ele vai ter também, quem é parceiro do clube, vai ter uma prioridade na indicação dentro do nosso site, então procurou lá o ponto mais perto, vai aparecer o nome dele, acesso ao e-learning, e tem aí o programa de fidelização que eu comentei com vocês, né? Aqui algumas imagens dos treinamentos, né? Então, depois da pandemia, é impressionante o que o povo está doido para sair de casa, né? Então, essas palestras, essa aqui foi feita em Marabá e essa aqui foi feita em Palmas, no Tocantins. Cada uma delas deu mais de 130 pessoas, né? Numa palestra para falar de amortecedores e componentes de suspensão. E a gente tem atuado também muito fortemente em mídias especializadas dentro do nosso segmento, né? Então, a gente tem investimentos aqui em anúncios em todas essas revistas que são focadas em ou balconista ou mecânico. E aqui falar um pouquinho do dono do carro, né? Então, 50% das vendas do Mercado Livre, como eu disse para vocês, hoje já são feitas para o dono do carro, né? Então, hoje como que funciona? Ele vai lá, conversa com o mecânico dele, pega a referência das peças e busca e pesquisa o melhor preço, né? E aí, como eu disse para vocês, a gente também está com um novo foco na comunicação. Eu preciso aumentar o meu share of mind dentro do dono do veículo, né? A gente já tem um share of mind bom na cabeça do mecânico e do varejista de autopeças, mas não no dono do carro. Então, é isso que a gente está trabalhando agora. Eu tenho a necessidade de mostrar quem é a Monroe, né? E aí, por sorte ou por felicidade, eu tenho uma coisa que só nós temos dentre todos os fabricantes de amortecedores.
fomos nós que inventamos o amortecedor. Então, só eu posso falar isso, né? Então, aqui alguns anúncios da época que foi inventado o amortecedor, isso em 1926, né? Então, agora a gente decidiu que a nossa campanha vai ser focada em falar isso, porque é o diferencial que a gente tem com relação a todos os outros concorrentes, né? E a agência que a gente contratou, agora mais recentemente, fez um vídeo conceito muito legal para ilustrar um pouco o slogan que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Então, eu trouxe um vídeo aqui bem rápido. Esse vídeo não vai ser vinculado em nenhuma propaganda, nada. Foi mais para demonstrar o conceito do slogan que foi criado. Isso aqui está sem som. The cold hand just behind the bridge, he lays us down. He frowns, my life's a funny thing, and my suit is young. Kissed the man there, she took his ring, took his babies, it took him minutes to come that way. Heaven knows he's a taker in the rain. She was a young American. Então, aí a agência criou esse slogan para nós. A primeira para o mundo, para você. Então, o A primeira, só nós podemos usar. Nós fomos os primeiros a criar ele, né? E aí a gente já tem algumas peças criadas que vão ser utilizadas nas comunicações que a gente tem atuado, né? Com o slogan. A gente fez aqui um outdoor, mas é um outdoor diferentão, né? Ele é na vertical, não é na horizontal. Ele tá aqui a rodovia Dutra, Presidente Dutra, sentido São Paulo aqui, Rio de Janeiro aqui, e aqui é a estrada que vai para o aeroporto de Guarulhos, né? A Hélio Smith. Ela tá bem aqui, ó, nesse entroncamento. É um movimento de 60 mil carros por dia, né? Que a gente decidiu vir com essa proposta diferente, que chama atenção, né? Diferente de um outdoor tradicional, e que ele tem também uma boa visibilidade à noite. E eu falei que aqui é o único momento que eu adoro congestionamento. Todo mundo vê. Bom, e isso aqui é uma das ações que a gente está criando também para quê? Para atingir o dono do carro, né? O cara que hoje também tem poder de decisão na compra das peças, né? Fora isso, a gente tem investido muito no digital, né? Então, com campanhas patrocinadas no Google, posts patrocinados no Facebook, no Instagram, e vídeos técnicos e webséries no YouTube, né? Hoje são mais de 150 vídeos no YouTube. Aqui é um pouco da comunicação que a gente está usando. E aí essa agência foi muito legal, porque é uma agência 360 graus. O que é uma agência 360? Ela pega toda a nossa parte de comunicação. Então, aonde quer que a gente atue, seja em revista, no Instagram, no Facebook, onde for, a gente vai ter sempre o mesmo padrão de comunicação, né? E aqui é um pouco do que a gente está desenvolvendo agora, né? O mais legal é que a gente não faz posts só de produto, porque é muito chato você ficar vendo posts só de produto. Então, a gente fez aqui posts sobre a Fórmula 1, posts sobre o Dia da Mulher, N assuntos que podem ser de interesse do público automotivo, porque isso aí cria engajamento. E aí, quando eu colocar aqui no meio uma publicação de produto, opa, ele vai querer ver também, né? Paralelamente a isso, a gente também fechou parcerias com 4 influenciadores digitais, né? O primeiro é o César, que é o apresentador do programa Auto Esporte, da Rede Globo. A gente não vai aparecer lá na Globo, custa muito caro, eu não tinha dinheiro para isso, né? Mas em todas as redes sociais dele, quando ele for falar de suspensão ou amortecedor,
vai estar lá a nossa marquinha aparecendo. A Bárbara Brier, que ela é uma influenciadora, ela que criou a oficina, o selo Oficina Amiga da Mulher. Então, ela tem um projeto muito legal no Brasil, onde ela certifica oficinas que podem atender a mulher. O ADG é um influenciador também muito famoso aí no segmento de mecânicos, né? Ele tem, acho que umas 20 oficinas mecânicas espalhadas pelo Brasil. E também faz uns vídeos técnicos, onde toda vez que ele falar de suspensão, vai falar da gente. E a Paula, que é aqui de Campinas, inclusive, a Paula tem uma história muito legal. Até os 35 anos, ela era advogada, e aí ela teve um burnout. Ela surtou. Foi parar no hospital e tudo mais. Quando ela estava no hospital, ela falou assim, eu não quero mais ser advogada. Eu quero mexer com o que eu gosto, que era preparar motor de carro. Então, ela largou, ela tinha pós-graduação, era formada em Direito, trabalhava numa multinacional, ela largou tudo, foi fazer um curso de mecânica, de preparação de motores e de funilaria e pintura. E aí abriu a oficina dela e desde então ela está atuando nesse segmento, né? É uma grande lição, né? Mas enfim, tem que ter coragem para fazer isso. E ela tem hoje 72 mil seguidores, né? Que acompanham a história dela. Para atingir também o dono do carro, né? E aqui também a gente acaba pegando os mecânicos, a gente também está com parceria com a Rádio CBN. Então, nós somos patrocinadores de toda a parte esportiva da CBN, né? Então, aqui tem o Oscar Ulisses. Aqui é uma foto da transmissão que eles fazem pelo YouTube, né? Eles não podem transmitir o jogo, mas podem narrar pelo YouTube. Então, daí aparece a nossa marca ali. E aí a CBN no Rio e São Paulo e a Rádio Globo no Rio de Janeiro, né? Aqui alguns números que eu trouxe para vocês da rádio. Sinceramente falando, eu era meio desacreditado em rádio. Eu falei assim, ninguém escuta rádio. Por que a gente vai anunciar? E custa caro, né? Mas daí, quando a gente começou a fazer, eu vi que dava uma repercussão muito grande. Principalmente, pasmem, para jogos de futebol. Tem muita gente que ainda escuta jogos de futebol pela rádio, né? E eu não acreditava nisso, né? Mas daí me convenceram, a gente investiu mais de 1 milhão aqui na CBN. Hoje a gente tem um alcance aí de 1.200.000 pessoas por dia em São Paulo, 2.400.000 pessoas no Rio de Janeiro. São mais de 249 milhões de impactos por mês no rádio, né? Eles têm um podcast todo final da semana, onde eles fazem um resumo esportivo. São 1.400 downloads por semana, né? 1,4 milhões de impressões no digital. Então, na parte de notícias deles também, a gente aparece lá, até com esse banner aqui, onde se você clicar, vai direcionar para o nosso site. 5.000 pessoas alcançadas no Instagram e 600 pessoas impactadas por cada blitz, né? A gente também faz blitz aqui principalmente no Rio de Janeiro. Em São Paulo a gente ainda não fez nenhuma, né? Onde ficam lá os promotores em frente a uma loja que a gente escolhe e que com certeza é um parceiro lá do nosso Monri Club, então é mais um benefício que a gente fornece para o cara que está junto com a gente. Eles ficam lá na frente da loja fazendo a divulgação da nossa marca e do nosso produto, né? Adicionalmente a isso também, a gente está patrocinando 2 veículos na TCR. A TCR é uma competição que está chegando agora no Brasil. É como se fosse uma Stock Car, só que com veículos que podem rodar na rua. Então, são Audis, Alfa Romeos, Honda, Toyotas, né? São carros preparados pelas próprias fábricas e que está chegando agora no Brasil e eles têm a intenção de se tornar tão grande quanto a Stock Car hoje, né? Então, a gente está na equipe Audi, hoje, patrocinando a Bia Figueiredo. Não sei se vocês conhecem, a Bia Figueiredo, ela correu a Fórmula Indy, ela correu a Indy Lights, a Fórmula Renault. Mais recentemente, ela estava na Stock Car, né? E por que a gente decidiu apoiar a TCR, né? Porque a Bia, ela começou esse ano e é a primeira e única mulher correndo dentro do campeonato, né? Então, na minha visão como empresa e investidor lá do marketing, o que eu pensei? Pô, a única mulher do campeonato vai ter todos os holofotes em cima dela, né? E é isso que está acontecendo mesmo. Ela está tendo muita visibilidade e a nossa marca está conseguindo aparecer muito, né?
É um evento que, essa corrida, esse campeonato, são 3 provas no Brasil, 3 na Argentina e 2 no Uruguai, o que também ajuda a empresa como um todo aqui no Cone Sul, né? Aqui algumas imagens do veículo, né? Então a gente está aqui na frente do capô, nas 2 laterais traseiras, e adicionalmente também a gente tem placas na pista, onde na transmissão esportiva na televisão dá uma grande visibilidade para a nossa marca também, né? E aí, como eu disse para vocês, a Bia está chamando muita atenção de todos, né? Então, a própria TCR, que é a organizadora desse evento, fez um evento sobre a chegada dela no campeonato. Eu trouxe aqui o vídeo para mostrar para vocês. Olha, eu acompanhei bastante a TCR Sul-Americana ano passado, até que o Nono Figueiredo começou a me contactar sobre a possibilidade de eu ser piloto da equipe Cobra Racing Team. E é uma categoria que me atrai muito por ter muitas montadoras, está em crescimento e você tem até a possibilidade de fazer alguns intercâmbios, né? Na América do Norte, você tem a WTCR no mundo, que é muito forte. Então, como piloto é legal você ter essas aberturas, até para ser um piloto de montadora e correr, quem sabe, na categoria mais importante que hoje, que é a WTCR. Olha, eu vou ser a primeira mulher a correr aqui na TCR. Para mim é um grande orgulho, espero ser a primeira a vencer também, assim como eu fiz em várias categorias da minha carreira. E hoje eu também faço parte da Comissão Mundial da FIA para mulheres, para a gente desenvolver e entender formas de trazer mais mulheres, para que no futuro não seja só uma, como eu, nós temos várias mulheres competindo. Mas para mim é um grande orgulho abrir portas para as mulheres e fazer com que elas, né, se inspirem em presenças como a minha para vir para o automobilismo. Para mim é muito importante, é um campeonato conhecido mundialmente, né? Você tem na América do Norte, na Europa. Me atrai muito você ter várias montadoras, né? E você desenvolver um trabalho muito legal com as montadoras. E vai ser um desafio para mim, por ser um carro de tração dianteira, mas eu acho que com a minha experiência eu vou conseguir me adaptar a esse carro para ter bons resultados. E a gente, como uma empresa do segmento automotivo, faz todo sentido a gente estar na parte esportiva, onde você pode provar a performance de seus produtos, né? E a Monre tem uma longa história de apoio ao esporte, né? Alguém conhece esse menininho aqui? Aqui é o começo da carreira do Ayrton Senna. Olha aqui quem estava apoiando ele. A Monre, né? Antes dele entrar na McLaren ainda. Aqui ele já estava na McLaren, mas aqui não ainda. Bom, para atingir também o público final, o dono do carro, a gente tem mais essa ação. A gente tem uma van onde dentro dela tem um equipamento que testa amortecedores. Então a gente para essa van na porta de algum centro automotivo parceiro, e aí os carros, quem quiser, qualquer um de nós, pode parar lá e fazer um teste do amortecedor. Dessa forma a gente cria demanda para aquela loja, porque se o amortecedor estiver ruim, algumas vezes ele já entra e já faz a troca, né? O amortecedor funciona, o equipamento funciona dessa forma, né? Ele fica no chão, o veículo sobe sobre ele e aí começa a vibrar. Isso gera um gráfico e umas contas que quem é de engenharia manja, eu não manjo nada, que aí vai dizer se o amortecedor está bom ou não, né? E ele faz isso com a suspensão dianteira e a suspensão traseira também. Ele é todo computadorizado, inclusive o dono do carro recebe o resultado via SMS, né? E aqui ele vai fazer a mesma coisa na parte da suspensão traseira. Isso também é uma forma de ajudar os centros automotivos que são parceiros nossos, né? E dessa forma a gente cria demanda para o nosso produto lá na ponta. Então, olha só que interessante. Eu sou indústria, mas eu estou tendo que atuar lá na ponta, no dono do carro, para gerar demanda e puxar toda a demanda da cadeia. Porque todos os outros elos da cadeia não vão fazer isso. Eles não trabalham só com a Monre. Eles, como eu disse para vocês, eles têm lá 80, 100 fornecedores diferentes. Se eu não fizer algo diferente, que eu chame a atenção para o meu produto, a chance de vender é menor, né? E eu tenho concorrentes que estão fazendo algo parecido ou até melhor, né? Então eu tenho que arrumar um jeito de combatê-los, né?
Outra forma também de criar uma demanda futura, a gente está criando uma parceria com o Senai Ipiranga, que é referência na parte de mecânica automobilística. Todas as montadoras têm um box lá dentro. A BMW, por exemplo, treina os mecânicos das concessionárias nessa unidade do Senai. Então, você entra lá, é fantástico, parece um salão do automóvel, né? E a gente vai ter uma parceria com eles, onde toda vez que essas montadoras forem falar de suspensão, eles vão falar usando os nossos produtos. E aí, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou criando o mecânico do futuro com a mentalidade Monroe, né? Eu estou podendo ter a oportunidade de mostrar a qualidade do meu produto, que é um produto de ponta, desenvolvida por uma multinacional, tecnológica pra caramba, e ele já vai sair da escola com essa mentalidade, né? E aí, com isso, foram feitas algumas pesquisas de lembrança de marca. Hoje, de todo o segmento automotivo, nós somos, aqui está como 5ª marca mais lembrada do segmento de autopeças, mas, na verdade, nós somos a 4ª, porque aqui tem produtos originais, que são produtos que a montadora vende para o mercado de reposição, né? Então, posso dizer que nós somos a 4ª marca mais lembrada de todo o segmento automotivo, que é muita gente, né? A Mari trabalhou um pouquinho por um curto período lá num distribuidor de autopeças, sabe o quanto de fabricantes existem, né? Gente, aqui um pouquinho dos nossos valores, né? Toda empresa tem os seus valores, os nossos são esses. Integridade sempre, uma equipe, criar um futuro melhor e vontade de vencer, né? Na minha opinião, o de uma equipe é o mais importante, né? Porque é com essa equipe que eu tenho, que hoje são mais de 30 pessoas que trabalham diretamente comigo, né? Fazem acontecer no mercado, né? Fazem acontecer, fazem com que a gente se torne conhecido, ajude a vender o nosso produto lá na ponta, a demonstrar qualidade e tudo mais, né? Então, isso aqui era um pouquinho do que eu queria mostrar para vocês. Queria agradecer o Mackenzie e a Mariana pelo convite, né? Muito obrigado, me senti muito honrado de estar aqui. E agradecer minha esposa, que veio me prestigiar aqui hoje. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Parabéns pela palestra. Obrigado. Eu queria saber, não sei se você vai ter essa informação, mas quais são os big numbers aí da Monroe, né? E pensando em faturamento, market share, faturamento Brasil, para a gente ter uma ideia aí da dimensão da empresa. Não sei se você já ouviu falar de algo chamado compliance. Alguns números eu não posso passar, né, porque são números confidenciais, mas a nossa participação de mercado hoje está em torno de 25%. O mercado de amortecedores é um mercado de 1 milhão de peças por mês, né? Então eu tenho que agradecer aos governantes, porque as ruas do Brasil são péssimas mesmo, para vender 1 milhão de amortecedor. Então a gente hoje é segundo no mercado, nós temos 24% a 25% de participação. O primeiro lugar tem uns 44%, né? E aí vem o restante. Hoje, no segmento de amortecedores, são os 4 grandes players do segmento, né? Mas, globalmente, nós somos uma empresa de 6 bilhões de dólares, né? Agora, mais recentemente, a gente foi vendido para um fundo de investimentos, né? Nós já éramos uma empresa de capital aberto, nós tínhamos ações na Bolsa, mas, recentemente, o fundo Apollo comprou a empresa por 7 bilhões de dólares, que depois eu descobri eles tinham 460 bilhões para investir. Então, quer dizer, 7 bilhões foi dinheiro de pinga, né, que eles compraram pela nossa... E aí, essa semana, lendo, vocês ouviram aí falar que o Elon Musk comprou o Twitter, só que o Elon Musk não tem efetivamente dinheiro. A fortuna dele está toda em ações da Tesla, né? Então, o fundo Apollo entrou com aporte de dinheiro para ele, efetivamente, para que ele pudesse fazer o negócio com o Twitter, né? Acho que ninguém vende ações para comprar, né? Coloca em garantia e se alavanca. Sim, sim, sim.
Mas daí você viu que o tiro saiu meio pela culatra, né? As ações da Tesla caíram, ele perdeu 100 bilhões e pagou 44, quer dizer, ele perdeu 2,5 vezes o que ele comprou, o que ele gastou para comprar o Twitter. Mas, enfim, alguma estratégia tem por trás, né? Ele não é burro. Legal, parabéns. Valeu. Boa noite. Você vê a expansão do mercado da América Latina, que até mesmo mostrou que estão entrando no TCR só. Eles vão usar essa plataforma para, então, por exemplo, um novo produto, eu sei que tem um código de compliance de vocês, mas qual o objetivo da empresa na América Latina? Na América Latina. Legal, muito boa a sua pergunta. A América Latina não passa por um momento muito positivo, né? Hoje a nossa região contempla do México para baixo, né? O México sendo o grande mercado e aí, em segundo lugar, o Brasil. A gente tem operações na Argentina também, mas a economia argentina está muito ruim, né? Então, grande parte dos produtos que eram produzidos na Argentina, a gente está trazendo para ser produzido no Brasil, porque não tem mais competitividade lá na Argentina, né? E aí, basicamente, toda a parte de desenvolvimento está focada no Brasil. Então, para veículos brasileiros, para atender a nossa frota aqui. Tá? Respondi tua pergunta, Ana? Mas apesar de tudo, o Brasil, pela sua dimensão, pela sua economia. Ah, sim, sim. Mais alguma? Pois não. Boa noite, tudo bom, Ivan? Tudo bom. Mas para descontrair mesmo, você conhece o Vidal? Conheço. Meu pai. É teu pai? Que legal. Ele é o Plant Manager de Mogi? Exatamente. Poxa, que Legal legal. que você falando as coisas aí. Eu identifiquei várias coisas que ele me conta, né? Ele não fala muito, né? Eu acho que ele leva bem a sério esse negócio do compliance aí. Sim. Ele não me conta muitas coisas, mas ele te conhece. Eu falei com ele aqui, ele falou, vou jantar com ele na semana que vem. Sim, sim, a gente vai receber a vice-presidente da América Latina aqui. Você com a Verônica, né, sua chefe? Exatamente. Tá sabendo de tudo. Tô aqui, ó. Tô aqui. Mas que legal, que legal. Prazer em conhecê-lo, viu? Seu pai é um grande cara. E ele é profissionalmente também fera, porque gerenciar uma planta inteira de produção de amortecedores. A nossa fábrica produz hoje 15 mil amortecedores por dia. É muito amortecedor, né? Tenho certeza disso. Mais alguém? Eu não vou perguntar exclusivamente de amortecedores, né? Claro, Mas você fala muito bem e você levou a palestra de uma forma muito descontraída. Obrigado. Eu queria saber como que você chegou a esse nível. Se isso te ajudou ou foi dentro do trabalho mesmo desses tantos anos de carreira que você atingiu essa... Vamos lá, então. Aposto que a maioria aqui não gosta de apresentar trabalho na frente da classe, né? Eu era uma exceção, eu gostava. Eu sempre gostei muito de falar em público, né? E aí, durante a minha carreira, quando eu estava em cargos que atendia o mecânico efetivamente, né? Eu fazia muita palestra técnica para esses mecânicos, né? Cheguei a fazer palestra assim para 200 pessoas, cheguei a fazer palestra para meia dúzia de pessoas, fiz palestra em salão de festas de apartamento, me senti lá vendendo Avon, sabe? Então, aí você cria experiência, né? Eu nunca fiz nenhum curso de oratória, mas também sou área comercial. E eu estava falando com o pessoal da empresa Júnior, né? Quem trabalha com vendas tem que saber se comunicar, né? Tem que saber ter clareza na hora de transmitir a informação. E uma coisa que eu falei para eles que é crucial para toda empresa, comunicação. Hoje, muitas empresas não têm sucesso por falta de comunicação, porque não tem todo mundo alinhado no mesmo norte, né? Então, isso é muito importante. Essa é uma preocupação que eu tenho muito grande com a minha equipe. Então, de tempos em tempos, a gente senta, alinha, coloca todo mundo na mesma página para que a gente tenha o mesmo norte, né? Mas obrigado pelo elogio. Eu sei que não é assunto que é um assunto que você ainda não falou. Sim. Mas uma coisa que eu já trabalhei em centro automotivo e eu sei que tem muita falsificação desses produtos. Sim. Eu queria saber como vocês fazem para combater ou para impedir que o cliente final
seja enganado. E isso pode gerar até mesmo uma visão negativa para a empresa de vocês. O que a gente faz muito é educar. Efetivamente, a gente não pode ter alguma ação direta. Inclusive, a minha empresa me proíbe, por exemplo, se eu achar um varejo de autopeças, uma autopeças que está vendendo uma peça falsificada, eu não posso ir lá. Porque são gangues de criminosos que estão fazendo isso no mercado. Então, eu posso colocar a minha vida em risco. Então, tudo é feito pela área de jurídica, juntamente com a Polícia Federal. Antes de trabalhar na Tênico, eu trabalhava na SKF, que é rolamento. Rolamento é a área que mais tem problema de falsificação de peças, né? Eu me lembro de um carregamento no Rio de Janeiro de 2 toneladas de rolamentos que foram trituradas, né, pelaquela máquina lá. E foi fechada também uma gráfica que fazia as embalagens, porque tem todo um esquema, né? Pelo Mercado Livre eu consigo excluir ou banir os caras que estiverem vendendo. Como que eu faço isso? Dentro do Mercado Livre eu tenho uma empresa que presta serviços de BI para mim e a gente monitora os preços. O cara que tem o preço muito fora da média de mercado, pode crer que tem alguma coisa errada lá. Aí a gente pede para o Mercado Livre investigar e se ele começar a ter muito problema de retorno de peças, né, ele é banido, né? E aí a gente consegue controlar dessa forma. Mas, infelizmente, a gente não tem muito o que fazer. Isso é um problema de polícia mesmo, né? O que a gente tem muito também são cargas roubadas, né? Porque amortecedor não é uma peça barata. O preço médio de um amortecedor hoje gira em torno de 200, 300 reais, né? Imagina uma carreta lotada de amortecedores. Então, vira alvo, né? E aí a gente vira e mexe, roubam cargas e aparece os caras vendendo no porta-mala do carro em autopeças, né? Mas, infelizmente, a gente não tem muito o que fazer. Mais alguém? Pega leve, hein, Mari? Não, mas é mais sobre contratação mesmo. Se hoje tivesse um processo seletivo no seu time para um estagiário, quais são as skills que você olharia e quais são as dicas que você dá para os alunos num processo seletivo? Perfeito. Assim, hoje a gente tem um mercado meio bagunçado, né? A maioria das pessoas querem trabalhar em empresas de tecnologia, né? Empresas mais tradicionais, de manufatura, ficaram um pouco de segundo plano. Mas a gente estava conversando justamente isso com o pessoal da empresa Júnior, né? Eu falei assim, a primeira coisa que eu vou buscar em alguém é a vontade de aprender. Eu não espero que ninguém já chegue na empresa conhecendo das coisas, mas que tenha muita vontade de aprender. Isso é o mais importante. E comprometimento, né? As pessoas têm que ter comprometimento e responsabilidade, né? Eu acho que esses são os pontos principais, né? Agora, aqui dessa sala, eu contrataria primeiro o pessoal da empresa Júnior. Já tem experiência, certo? Fica a dica. Fica a dica. Aí a gente fala que a empresa Júnior é o seu estágio antes do estágio. Então, próximo processo seletivo, se inscrevam. A gente está com bastante projetos. E é sobre isso, tá tudo bem. Ou não. Não pode, é compliance. Só se você vier trabalhar comigo, aí tudo bem. Aí vai ser diferente a coisa. Mais alguém, gente? Fiquem à vontade para perguntar. Ali atrás. Opa, Ivan, parabéns pela Obrigado. palestra. Obrigado. Meu nome é Vitor. Você falou de campanha de distribuidor, né? Campanha de vendas. Num período inflacionário, vocês têm um foco, tipo, vender produtos rentáveis ou vender em volume, né? Tendo em vista que vocês também procuram um maior market share. Existe essa métrica? Como vocês separam isso? Existe. Muito legal a tua pergunta. Todo mundo aqui já ouviu falar do Pareto, dos 80-20. Isso está voltando. Na minha empresa, isso se chama VSS, Value Stream Simplification.
Então, a gente não foca em produtos de maior valor agregado ou maior margem. A gente trabalha sempre com mix. Como eu tenho que atender a frota brasileira, eu tenho amortecedor desde o carro que foi fabricado em 1970 até o carro que é 2022, né? Então, eu não posso escolher, eu vou vender só para o carro X porque ele me dá mais margem. Não, eu tenho que atender toda a frota. Então, eu tenho que trabalhar bem esse mix de produto. E trabalhar muito para melhorar os custos internos da fábrica, né? Quem dita o preço não sou eu, é o mercado. Não adianta eu colocar o preço de um amortecedor do Virtus em R$ 1.000 se o mercado paga 200 nele. Então, eu tenho que trabalhar internamente para eu ter os custos de forma que me deixe competitivo a vender essa peça a 200 no mercado, né? O que a gente tem feito também em termos de rentabilidade, assim, a gente tem dado foco mais, como eu posso dizer assim, a gente não tem dado tanto foco em clientes que representam margem ruim para nós, né? Então, a gente tem focado aí numa parte da rede de distribuição que dá uma rentabilidade melhor para nós, né? Porque o cara aqui de baixo, se ele está me dando uma margem negativa, ele é só prejuízo. Ele me agrega custo de logística, trabalho de vendas e efetivamente não está me dando dinheiro nenhum. Pelo contrário, ele está tirando. Quanto mais eu vender para ele, menos eu vou ter de lucratividade. Então, aí a gente está tentando cortar dentro dos 80-20, a gente está focando naqueles 20 clientes que representam 80% do nosso faturamento. Certo? Mais alguma pergunta? Boa noite. Boa noite. Eu queria perguntar mais para a parte de marketing. Você disse que você tem uma empresa, né, 360, mas você deixa tudo na mão dessa empresa ou você está sempre por trás, vendo o que eles vão fazer, dando ideia, falando, não, ó, esse mês vamos focar em falar sobre montadoras, ou esse mês vamos focar em outra coisa, ou você deixa tudo, a empresa te manda e você só aprova? É muito boa a tua pergunta. Como uma empresa multinacional, eu tenho alguns guidelines que eu tenho que seguir, né? Então, a parte de comunicação visual, por exemplo, segue um padrão mundial, né? Então, a empresa, a agência, ela segue esse padrão. Agora, sobre os assuntos, a gente sempre discute em conjunto. Eles trazem a ideia, a gente briefa, uma vez por semana, a gente tem reunião com a agência, a gente briefa tudo que a gente quer. E aí eles têm uma área de desenvolvimento que vão trazer as ideias para nós, né? E aí eu tenho uma gerente de marketing que cuida de toda essa parte de comunicação, lançamentos de produto e tudo mais, então é sempre alinhado com a empresa, né? Eles são 360, mas eles têm assim, uma certa liberdade, mas não total, né? A gente que dá o direcionamento para eles, tá? E já aconteceu, antes dessa empresa, não sei se já teve outras, da empresa vender muito para vocês fecharem, aí nas reuniões pareceu uma ideia muito boa, na reunião semanal você fala, não, é isso, vai ficar show de bola, na hora que você vê que ela postou, que ela enviou, você fala, pô, que bosta, não era isso que não era isso que eu tinha imaginado. Não, não acontece. Numa empresa do tamanho da nossa, eu não posso deixar isso acontecer. Então, a gente tem uma equipe que trabalha nisso, e o que é publicado efetivamente teve a nossa aprovação, teve a nossa anuência, né? Eles não têm essa liberdade Eles podem dar muitas ideias, mas tem que estar alinhado com a nossa cultura, a nossa estratégia, sempre, sempre. Tá? Senão mata uma empresa. Eu ouço um podcast muito legal, chama Do Zero ao Topo, né? Fica a dica aí para vocês. E conta a história de várias pessoas. E uma das histórias foi da Reserva, a marca de camisetas, que tinha feito uma parceria com o Luciano Huck um tempo. Não sei se a maioria de vocês se lembram. E aí, por um erro do cara que desenvolvia as estampas da camiseta, no período do carnaval, eles soltaram uma camiseta que tinha o slogan "Vem em mim que eu tô facinho", só que colocaram uma foto de uma criança. E isso foi para a internet. Só que durou 5 minutos, 20 minutos essa publicação lá. E aí, quando eles identificaram esse erro, eles já tiraram do ar. Só que já tinha feito um maior estrago, né? E quem era o sócio do cara nessa época? Luciano Huck. Qual foi a solução que eles discutiram para esse problema?
fecharam essa divisão da empresa. E para proteger a imagem do Luciano Huck, que era muito mais importante do que vender camisetas, né? Que era mais um negócio dele. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essa parte de comunicação, né? Ouvi também dentro desse podcast uma vez que um marqueteiro falava: marketing não é o que você quer falar, é o que as pessoas escutam, porque cada um entende de uma forma diferente. Por mais que você queira falar X, às vezes a pessoa entende Y. Então, você tem que ter muito cuidado na forma que você comunica, né? Por isso que eu digo mais uma vez que comunicação é fundamental dentro de qualquer empresa. Certo? Mais alguém? Não? Tá todo mundo com fome? Obrigado, gente. Pessoal. Alô, calma. Gente, não, a gente precisa, como todas as demais noites, tem o QR Code, tem a avaliação aqui da noite, que a gente precisa que vocês façam. Então, por favor, retornem. Gente, não é para sair. Espera aí. Gente, só um minutinho, tá? Vocês ficam sempre até as 10h50. O que custa ficar mais um pouco? O Ivan veio de São Paulo com maior amor, carinho e dedicação trazer uma palestra para vocês. Isso não se faz. E não é a primeira vez. Eu sei que a gente ficou muito tempo. A gente ficou 2 anos dentro de casa, né? Eu sei que algumas coisas a gente se perdeu no meio do caminho, mas respeitem o profissional que está aqui na frente. Estou para falar isso desde segunda-feira. Vocês não são assim. Eu tenho certeza que foi sem querer que vocês fizeram. Tomem cuidado para a imagem pessoal de vocês, né? Tomem muito cuidado, que aqui na faculdade vocês já formam a imagem profissional de todos. Quem sabe o Ivan não queria contratar um de vocês e, sei lá, por conta de uma pequena atitude, acabou falhando. Tomem muito cuidado, tá? Sim. Bom, vamos considerar isso como algo, né, que passou, tá? E eu gostaria, né, de agradecer muito, né, a presença do Ivan, a presença da Isa, e gostaria também eu vou entregar uma lembrancinha para eles. Espera só um pouquinho. Espera aí. Aqui é do Ivan. Isa, muito obrigada pela sua participação. Continue com esse brilho aí incrível, com essa força de vontade e uma fotinho. Muito obrigada. Ivan, muito obrigada. Um certificado e uma lembrança nossa. Muito obrigada. Uma fotinho. Obrigado. Obrigada. Bom, gente, agora sim, temos aqui o QR Code, tá? Para vocês fazerem a avaliação da atividade dessa noite. Isso é muito importante, então façam. E
Convidamos, então, agradecemos a todos que estão aqui, né? Agradecemos a todos os palestrantes dessa noite, pelas contribuições, pelas reflexões, né? E os feedbacks que vocês têm nos trazido, né? Na segunda, na terça e hoje, que já começaram, então continuem trazendo. E relembramos que amanhã tem mais, né? Então, venham amanhã. Quem tiver disponibilidade também de acompanhar a parte da manhã, né, também fique à vontade. Enfim, foi um prazer ter todos aqui nessa noite. Desejamos uma boa noite para todos. E é isso, gente. Muito obrigada.